Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aí? Digam amém. Essa palavra que enche o nosso coração aqui da vida. Irmãos, nós precisamos entender de forma muito específica. Eu acabei de encerrar uma série sobre a palavra de Deus e nós entendemos que a palavra de Deus ela é redentiva. Cada palavra escrita na Bíblia ela é redentiva. A Bíblia diz que a sua palavra, Jesus disse que a sua palavra é espírito e vida. Então tudo que você lê na Bíblia tem vida, tudo que você lê na Bíblia tem redenção, tudo que você lê na Bíblia tem o poder de Deus manifesto. Então quanto mais nós aprendermos a nos relacionar com a palavra, tanto mais nós vamos viver os milagres. E quanto menos nós aprendemos a nos relacionar bem com a palavra, esse tem sido o grande problema da humanidade, tanto menos nós vamos desfrutar do Senhor. E uma das coisas que a palavra causa em nosso coração é a fé. Por que a fé é importante? Pois o Senhor determinou que assim fosse. Ele disse em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus sem fé. Repitam comigo, por gentileza. É impossível agradar a Deus sem fé. Eu acho que nós podemos fazer melhor, vamos lá. É impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos fala sobre isso. Se é impossível agradar a Deus, e eu acredito que todos nós aqui vivemos para agradar ao Senhor. Tessalonicenses nos ensina, capítulo 4, a nossa forma de viver e agradar ao Senhor. Eu, particularmente, acordo, a primeira coisa que vem ao meu coração é como hoje, mais uma vez, eu posso agradar e servir ao meu Deus. E todos os dias da minha vida eu procuro sempre melhorar o meu serviço, que sirva a Ele como um aroma suave, como um incenso queimado no altar da adoração. Eu tenho como objetivo uma única coisa. Por quê? Porque a vida cristã, ela é vivida simplesmente para um único dia, aquele dia que o Senhor vai trocar a sua trombeta e nós vamos ser recolhidos com Ele lá nos céus, e eu quero ouvir dele, servo bom e fiel. Eu quero saber dele o quanto eu realmente cumpri o propósito da minha existência, o quanto eu agradei a Ele na minha conduta, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, em tudo que eu sou e em tudo que faço. E não existe outra forma de agradar a Deus senão por intermédio da fé. Se essa é a equação dos céus, nós seres humanos fomos criados para o louvor e glória de Deus. Se nós seres humanos aceitamos o desafio de viver e agradar ao Senhor, o caminho específico para isso é a fé. Se é assim, todos nós precisamos aprender a crescer em fé. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então aqui está um índice, ou melhor, um indicador que caracteriza o quanto estamos nos relacionando bem ou não com a palavra. Quanto mais nós crescemos em fé, isso indica que estamos nos relacionando com a palavra. Se nós não estamos crescendo em fé, somos pessoas ainda muito passionais, somos pessoas ainda extremamente emotivas nas questões da vida e não fundamentados numa fé inabalável, isso indica o contrário, não estamos tendo um bom relacionamento com a palavra. Crescer em fé é o grande indicador de que estamos se relacionando com a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero abrir aqui uma nova série sobre andando em fé, porque eu já, como indiquei nessa pequena introdução, sem essa fé nós não vamos agradar ao Senhor. Vamos começar aqui por um texto interessante, ele vai ser a nossa referência por alguns dias. Abra lá Romanos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Lógico que esse texto está dentro de um contexto, ele fala sobre Abraão. Abraão era um homem que morava lá na Mesopotâmia, em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, e o Senhor o chamou para uma jornada interessantíssima, extremamente desafiadora. Quanto mais você lê a história de Abraão, tanto mais você fica convencido da importância da fé para cumprir os propósitos de Deus. A gente tem alguns assuntos interessantes para apresentar aqui Abraão como o pai da fé. Em primeiro lugar, nós não tínhamos ninguém
que havia enveredado por um caminho tão específico na revelação de Deus quanto Abraão até então. Nós não tivemos ninguém que foi tão desafiado a desafios tão altos, que mesmo diante deles não negou a sua fé, a sua crença em Deus. E ele se tornou o pai da nação Israel, ele se tornou então o pai da fé, porque o nosso Criador, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, disse que Abraão recebeu a bênção para abençoar todas as famílias da terra. E Gálatas nos ensina que Abraão estaria abençoando todas as famílias da terra numa pessoa chamada Jesus Cristo. Então, a fé de Abraão convergiu para o Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo sobre andar nas pegadas da fé do nosso pai Abraão, eu não estou remetendo você a práticas judaizantes ou mesmo judaicas, eu estou remetendo você à fé cristã, à fé que se fundamenta no nosso Senhor Jesus Cristo. E eu costumo dizer que a primeira referência, ela sempre vai nos ensinar as coisas com maiores precisões, ela vai realmente no foco daquilo, que Deus gostaria de ensinar a cada um de nós. Então vamos aprender algumas coisas aqui com o nosso pai Abraão, para poder andar nas mesmas pegadas deles. A primeira coisa é que nós temos que definir fé. Hebreus capítulo 11 é uma definição de fé, A fé é o quê? A certeza das coisas e a convicção das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Então, na realidade, se você for estudar no original, esse texto fala assim, a fé substancia, ela substancia as coisas que um dia Deus falou. O que é esse substanciar? Deixa eu tentar usar um exemplo bem claro aqui. Todos nós um dia já fizemos gelo, já não fizemos? Colocamos a água no seu estado líquido lá na geladeira e ela virou, ela se transformou no seu estado sólido. Todos nós já fizemos essa química de colocar a água no seu estado líquido no fogão e ela vai ser transformada no seu estado gasoso. Por que nós fazemos isso? Simplesmente porque conhecemos, ainda que de forma não tão específica, a lei da física. Se você expor a água no seu estado líquido numa temperatura de 0 ou abaixo de 0, ela vai para o seu estado sólido. E se você colocar a água numa temperatura de 100 graus ou acima, ela vai para o seu estado gasoso. Então é simples isso, Você substanciou, ou seja, você tem um conhecimento que substanciou um fato. E a gente tem muitos outros exemplos a respeito disso. Essas coisas que nós usamos da física, da química, na nossa cozinha, para fazer comida, e etc, etc e tal. A mesma coisa na fé. O conhecimento que a palavra de Deus dá, que gera em nós essa fé, ela então é um instrumento de substancializar a vontade de Deus. Por exemplo, Abraão recebeu uma palavra. Qual foi a palavra que Deus deu a ele? Gênesis capítulo 12. Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para onde eu irei te mostrar, porque de ti eu farei uma grande nação. No mínimo 3 grandes desafios estavam ali. Primeiro, ele tinha que se desprender das suas raízes. Segundo, ele iria para um lugar que ele não sabia direito para onde ia. Terceiro, ele enfrentaria as maiores limitações da sua vida, porque ele já era avançado em idade e a sua mulher era estéril, e ele teria que enfrentar esses limites da sua vida para substancializar a palavra de Deus. Olha que interessante, o que é essa substancialização? Se Abraão não tivesse colocado em prática a fé que a palavra gerou em seu coração, seria só palavra. Seria só palavra. Voltando ao exemplo, não adianta eu só querer ter gelo e eu ficar com a vontade de querer um gelo para colocar no meu suco, para colocar na minha água, para colocar no meu refrigerante, e eu não ter a iniciativa de levar essa água ao congelador. A vontade não vai transformar a água no seu estado líquido em sólido. Não adianta eu querer um chá maravilhoso, gostoso, um cafezinho quente, e ficar apenas com a vontade do cafezinho quente, e não usar então o conhecimento, ainda que profundo, específico ou não, mas simplesmente prático, de levar a água ao fogo e ela então ferver para fazer o meu chazinho e fazer o meu cafezinho. A vontade não cria isso, mas a ação sim. A ação sim. O que acontece
é que muitas pessoas não entendem essa questão da fé que gera em nós um fundamento, e esse fundamento que promove condições propícias para uma ação produtiva. E elas não constroem. Abraão, ele conseguiu conciliar essas duas coisas. Ele ouviu a palavra, essa palavra gerou nele um fundamento extraordinário de quem é Deus e da sua vontade, ao ponto desse fundamento ser tão inabalável na sua vida. Você vai ler depois em Romanos, ele fala sobre isso. Ele não duvidou por incredulidade, mas ele deu glória a Deus, e ele caminhou até que substancializou, ou seja, essa substancialização da fé foi o quê? Ter um filho em Isaque, e ele então, a partir disso, gerou uma grande nação. Hoje os milhões e milhões e milhões de judeus estão aí, que existem por causa de uma palavra. Existem porque alguém deu crédito a uma palavra. Existe porque alguém andou sobre uma palavra. Isso é fé. Alguém está entendendo aqui ou não? Então por que muitas coisas às vezes não acontecem na nossa vida? Não acontecem porque elas não são efetivadas em fé. Elas não são substancializadas em fé. E essa série que eu vou abrir, eu vou trabalhar bastante conceitos, para que nós sejamos uma igreja da fé, que nós sejamos uma família da fé, que nós sejamos um povo da fé, que nós sejamos uma igreja da palavra da fé, porque a fé agrada a Deus, a fé honra a Deus, a fé põe Deus no seu lugar que ninguém pode tirar. Glória a Deus, o Deus dos impossíveis, o Deus que faz infinitamente mais e abundantemente além do que podemos imaginar. Nós estamos falando da fé que vai honrar o Deus dos impossíveis, aquele que chama da morte à vida, aquele da doença produz saúde, aquele que da derrota produz vitória, aquele que das trevas chama a luz. A fé, ela substancializa a manifestação desse Deus glorioso. Quem está comigo aqui, diga amém. Então nós precisamos crescer em fé. Então vamos estabelecer alguns conceitos dessa substancialização. Em termos práticos, preste bem atenção. Quando em Romanos 10 eu escuto assim: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. De forma pedagógica, entenda nessa direção. A fé gera em mim um fundamento. O que é o fundamento? É a base de funcionamento. Então, por exemplo, a palavra gera em nós o fundamento da salvação. Quem crê que o Senhor Jesus Cristo salva? Diga amém. Isso é um fundamento. Ainda que você não conheça sobre todos os mistérios da redenção, você não conheça todos os conceitos da justificação, você não entenda nada sobre reconciliação, você ainda não entenda de forma muito profunda esse grande mistério da tão grande salvação. Mas a fé que a palavra gerou de que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida que vai te levar para o céu, isso fundamentou o seu espírito para você crer nesse Senhor. Quem está comigo? Diga amém. Isso aí. Por exemplo, quem crê que Jesus Cristo cura? Aleluia. Isso é um fundamento. Jesus Cristo cura. Nós vimos um grande testemunho aqui no evento das mulheres, né? Um caso irreversível pelos homens. O Senhor foi lá e colocou a sua poderosa mão e fez um milagre extraordinário. Aleluia. O fundamento. Então Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus lá em Gênesis capítulo 12, a primeira coisa que aconteceu na vida dele foi o quê? Um fundamento. Repita comigo: fundamento. Na mesma direção, mas com outra análise, a fé é uma ação. Ou seja, quando eu ouço a palavra, ela gera em mim um fundamento. Esse fundamento é tão sólido, ele é tão inabalável, ele é tão incontestável, que eu agora consigo agir em cima dessa crença. Se eu ficar só com a crença, ela é improdutiva. Vou voltar aqui à pedrinha de gelo, quem lembra? Você concorda comigo que a física diz que a água exposta a uma temperatura de 0 grau ou abaixo de 0, ela congela? Quantos concordam? Diga amém. Aleluia. Vamos para esse lado aqui. Quantos concordam que a água exposta a uma temperatura de 100 graus ou mais, ela evapora? Quantos concordam com essa lei da física? Diga amém. Ninguém vai discordar disso. Mas, se você apenas concordar com a lei da física e não colocar em ação, ou seja, levar a água ao fogo ou a água ao congelador, ela vai continuar no seu estado
líquido. E ela, no estado líquido, não vai provar nada da impossibilidade. Apenas não aconteceu porque não houve a ação. A ação promove essa reação, a ação substancializa, a ação traz a luz, a ação promove o milagre. Vamos ver outra questão. Quantos aqui já leram o Novo Testamento pelo menos uma vez na vida? Dê glória a Deus aí. Quem já leu os evangelhos aí, diga amém. Você vai perceber nas histórias de Jesus. Jesus falava assim, ele fazia uma pergunta: você crê que eu posso curar? Sim, Senhor, você pode curar. Jesus falava então: você quer o quê? Eu quero ver, então veja. Olha só, Jesus primeiramente via a fé no coração da pessoa. E aí ele mandava a pessoa agir segundo aquela fé. O que você quer? Eu quero andar, então ande. Então Jesus substanciava aquela fé, que era uma crença, em uma fé que agia, então manifestava o milagre. Paulo, a Bíblia diz que ele vendo Enéas, o aleijado, vendo a sua fé. Como que você vê a fé, gente? Fé é uma coisa espiritual, como que você consegue ver a fé? O posicionamento de fé daquela pessoa, das crenças. As crenças das pessoas são visíveis nas suas palavras. A crença das pessoas são visíveis na sua vitória contra a inércia. A crença é visível em vários aspectos. A Bíblia fala que vendo-lhe a fé, disse: o Senhor te cura, promovendo a ação. Os dois são importantes. O fundamento correto, como também a ação correta. A junção do fundamento com a ação dá essa substancialização, onde você transforma uma palavra em um fato. Você transforma uma palavra em um milagre. Você transforma uma palavra numa manifestação. E é assim que funciona no reino de Deus. Não adianta ir contrário. É assim que funciona. Pastor, como que é assim que funciona? A história de Abraão, pô. Olha aqui para mim. Abraão ouviu o quê? Repita comigo. Uma palavra. Mais forte. Abraão ouviu o quê? Só as mulheres. Abraão ouviu o quê? A palavra dizia que ele seria pai de uma grande nação. E não era uma nação qualquer, era uma nação cujas estrelas dos céus não se compararia, cuja areia do mar não se compararia, porque a promessa dele diz que ele teria uns filhos maiores em números do que as estrelas dos céus e a areia do mar. Mas aquilo era o que? Uma palavra. Ele podia abortar aquela palavra. Ele podia não acreditar naquela palavra. Ele podia dizer que era loucura da sua cabeça. Ele poderia dizer assim: não, eu nem conheci Deus, Ele não apareceu para mim, não consigo sentir, apalpar, cheirar, não sei quem Ele é. Ele poderia não substancializar aquela palavra numa evidência na sua vida. Numa evidência da sua vida. Isso acontece com muita gente. Irmãos, escuta o que eu estou te falando. Deus já falou com você mais do que você possa imaginar. Deus já deu para você tantas coisas que você poderia estar rico, você poderia ter um ministério muito mais glorioso, você poderia estar muito mais avançado na sua vida, e eu não estou falando por condenação, apenas para abrir os seus olhos. Deus já falou mais com você do que você reagiu ao que Deus falou. No dia que você aprender a substancializar o que Deus fala, a sua vida vai entrar num outro nível de milagres e maravilhas. A sua vida vai entrar num outro nível de conquistas e de realização, porque é assim que funciona. Pastor, só com Abraão foi assim? Não, não foi só com Abraão assim. A Bíblia fala de Jesus. Jesus era o quê? Uma profecia. Uma virgem vai ter um filho. Palavras e mais palavras. O que aconteceu? O anjo veio até Maria e falou assim: Maria, agraciada do Senhor. Ela poderia ter abortado aquilo, porque afinal de contas, não era fácil receber a palavra que Maria havia ouvido. Aqui ela colocou seu casamento em risco, ela colocou a sua vida em risco, a sua integridade em risco, tinha muita coisa para perder, mas mesmo assim ela não abortou, ela substancializou aquela palavra. De que forma? Quem lembra que Maria falou? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo as suas palavras. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou aqui em nome de Jesus profetizando que você, no mundo espiritual, terá úteros fecundos.
Aleluia. Você não vai abortar mais a palavra de Deus na sua vida. O seu coração será uma boa terra, onde você vai receber a boa semente, e a palavra do Senhor vai substancializar na sua vida. Glória a Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Aleluia. Você quer mais? Jesus, depois de viver aqui por 3 anos e meio, disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus tinha ido embora, gente. Ele já estava lá no céu, lá na glória, sentado à direita do Pai. E aqueles discípulos ficaram entre 7 a 10 dias orando em cima do quê? Orando em cima de uma palavra. Por quê? Porque a palavra dizia: nós vamos receber o poder do Espírito Santo. Aleluia. Todo mundo poderia dizer: ei, abandona essa fé, Jesus foi embora. Abandona essas suas crenças, Jesus já foi embora, Ele não está mais aqui. Vocês são os loucos deixados para trás. Não, nós temos uma palavra. Ele falou que se nós ficássemos em Jerusalém se é até, nós não vamos sair daqui até, porque se é até, nós não vamos sair daqui até. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então a atitude dele substancializou. O que aconteceu? De repente os céus se abriram e o fogo de Deus desceu sobre eles. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tudo que você olhar, pastor, é só Abraão, foi só com o Senhor Jesus, foi só com os discípulos. Vamos olhar numa visão maior. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, que nós pela fé acreditamos que o mundo foi criado, ou o universo foi criado pela palavra. Então quando você olha para o sol, você não está vendo um sol brilhando simplesmente, você está vendo a manifestação de uma palavra. Quando você olha para uma planta linda, maravilhosa, colorida, você não está olhando só a beleza de uma planta, você está vendo o poder magnífico, criador da palavra de Deus, porque Ele disse que cada semente iria existir segundo a sua espécie. Glória a Deus ou não? Quem está comigo, diga amém. É assim que funciona o mundo. É assim que funciona o mundo. A questão é que se você tentar criar uma nova engrenagem, ou se você tentar colocar o funcionamento do mundo numa outra órbita, as coisas não vão acontecer. Porque é assim que funciona. Não tem como, é assim que funciona. Não tem opção, é assim que funciona. Então eu quero trabalhar esses conceitos aqui importantes. Como que tudo isso acontece? Como que eu posso substancializar? Como que eu posso então entrar nessa dimensão em que eu me aproprio da fé, gerando fundamentos corretos e ações corretas? A primeira coisa é você ouvindo da forma correta. Se a fé vem pelo ouvir, você tem que aprender a ouvir. Apocalipse nos ensina: quem tem ouvidos, ouça. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Ela não está sendo redundante, ela está simplesmente dizendo assim: olha, eu estou falando, você quer ouvir? Em outras palavras é assim. Olha, eu estou dizendo, você quer ouvir? É assim que funciona. Eu estou me comunicando, você quer interagir comigo? É assim que funciona. Por isso que a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Tudo começa na nossa forma de ouvir. E queridos, a Bíblia mostra em vários exemplos, pessoas que estão andando com Jesus, mas nunca ouviram Jesus, mas estão andando com Jesus por suas missões pessoais, não pela missão de Jesus. Por exemplo, se você pega os 2 discípulos, eles estavam longe do propósito de Deus, eles estavam indo para Emaús, quando o propósito era ir para a Galileia. E quando Jesus se aproxima daqueles 2 discípulos, diz: o que vocês estão falando entre vós? Ele diz: você é o único forasteiro aqui, não sabe das últimas notícias? Nós acabamos de saber que o Senhor Jesus, aquele que dizia, aquele que era varão poderoso e tal, nós pensávamos que Ele restauraria o reino a Israel, mas esse é o 3º dia que Ele morreu. Alguns irmãos estão falando aí que Ele ressuscitou. Você percebe o que é um coração abortivo? Você percebe um coração que não aprendeu a ouvir o que Deus falou? Gente, eles haviam ouvido dos profetas que aconteceria isso, depois eles ouviram da própria boca do Senhor Jesus que aconteceria dessa forma. Depois as próprias mulheres disseram: nós fomos lá no túmulo, Ele ressuscitou, é verdade. E isso não adiantou nada, o próprio Senhor Jesus estava com eles. A Bíblia diz que o coração deles queimava, mas eles não
fazia nada. Então nós temos que aprender a ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, primeira coisa que nós temos que treinar é treinar o nosso homem interior, treinar o nosso espírito para ouvir Deus na linguagem de Deus. Senão a fé nunca vai ser gerada de uma forma tão profunda para promover um fundamento inabalável dentro de nós. A gente parece que, às vezes, depois de muitos e muitos anos caminhando na fé, de muitos e muitos anos ouvindo pregações e participando de cultos, parece que os nossos fundamentos são como as casquinhas de ovos, como se Deus não tivesse construído nada sobre os nossos pés, sobre nossas vidas, nossas famílias, nossas finanças, nossa existência, tudo tivesse sobre casquinhas de ovos. Não, não é verdade. A Bíblia fala que o fundamento de Deus é inabalável, aleluia. Quanto mais você aprende a ouvir a palavra, tanto mais você gera um fundamento inabalável para que as suas ações sejam constantes. É importante nós pararmos para pensar sobre isso. Espera um pouquinho. A minha forma de relacionar com Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, então, ela substancializa, ou seja, é uma palavra que vai se tornar realizável. É uma palavra que vai tomar forma. Como que eu substancializo isso? Pela fé. Então, a fé começa pelo ouvir. Pelo ouvir. A Bíblia nos ensina em Hebreus, se hoje ouvirdes, olha só, se hoje ouvirdes, não endureça o vosso coração. Então é possível nós ouvirmos de mau grado. Lembra a última pregação que eu dei sobre se relacionar sobre a palavra, falando sobre a parábola do semeador? Quem se lembra aqui? Diga amém. Eu posso repetir essa pregação de novo, aleluia. A parábola do semeador é simples, a palavra é poderosa, ela dá fruto, mas a questão é que o primeiro que é beira do caminho é alguém que não soube ouvir e não se protegeu dos ataques demoníacos. O diabo veio e roubou a palavra dele. O outro, que é o pedregal, ele não soube ouvir porque ele não permitiu a palavra arar a sua vida, ela não teve raízes profundas, veio o sol, bateu sobre ela, ela secou e morreu. O outro ouviu a palavra na beira, nos espinhos, e os cuidados com esse mundo matou o que a palavra iria produzir, mas somente uma parte pequena, ou seja, 25%, considerado em 4 pessoas, ela soube ouvir bem a palavra, e essa palavra gerou o quê? Frutos de 30, 60 e 100 por 1. Então, primeira coisa, como está o nosso relacionamento com a palavra de Deus, ao ponto dela gerar em nós o fundamento inabalável? É uma pergunta que nós temos que fazer. É uma pergunta para nós que estamos nas mesmas pegadas de Abraão. Faça essa pergunta todos os dias. Faça essa pergunta ao seu coração todos os dias, em nome de Jesus. Outra coisa interessante é, toda palavra, eu quero trabalhar esse conceito aqui bem rapidinho. Toda palavra que Deus te der, para você substancializar, você vai ter que sair da zona de conforto. Deixa eu tornar mais prática essa mensagem. Repita comigo assim: fé, mais só diga, fé é uma ação em obediência à palavra de Deus. Isso aí. Repita comigo: fé é uma ação em obediência à palavra de Deus. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A fé, ela concebe a ideia de Deus, ela não entende tudo. Eu gosto de falar sobre isso, porque não entende. Aliás, irmãos, a gente faz um monte de coisa na vida que a gente não entende. A gente só acredita. Na maioria das vezes, eu garanto para você que tem um grupo de pessoas que nem sabia que a água, ela ferve quando chega a 100 graus, porque já esqueceu, estudou isso há 55 anos atrás, não lembra mais, velho. Mas está fazendo, está funcionando. Você acredita que a água, por exemplo, ela tem H2O nos seus elementos? Quantos concordam? H2O. O que significa? 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Você acredita nisso? Diga amém. Você já viu? Como você acredita? É lei física, mas
Quem é que inventou isso? Como é que você sabe que é isso? Pergunta para o seu irmão, você já viu? Você já tem a prova cabal? Você viu lá as moléculas de hidrogênio? Você já viu lá a molécula de oxigênio? Quem já viu aqui? Ninguém viu. Você acredita? Quem acredita? Diga amém. Então você faz um monte de coisa que você nunca viu, se você não sabe nem explicar direito. E faz. Por que você tem que ficar querendo saber tudo sobre fé? Você só tem que acreditar, cara. Eu sempre digo assim, eu só tenho que saber o que e quem. O quem é o meu Pai. Eu sei quem Ele é o poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o mantenedor da existência, Ele é o Deus dos impossíveis, Ele pode fazer abundantemente além, muito além do que eu posso imaginar. Eu sei quem Ele é, aleluia. Ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha, Ele é o Deus que sempre está presente, Ele é o Deus eternamente imutável, o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus que teve com Daniel na cova dos leões, Ele é o Deus que teve com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha ardente, Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o Deus que libertou os seus profetas, e tanto mais. Eu sei quem falou comigo, isso é importante. Eu sei o que Ele quer fazer de mim uma grande nação. Agora o como não me interessa, o como pertence a Ele, aleluia. O como pertence a você. Pode dar um glória a Deus aqui? Não, eu acho que você é mais avivado. Você pode dar um glória a Deus aqui, aleluia. Eu não estou nem aí se as pessoas me chamam de ridículo, porque era ridículo. Abraão, um velho, quem é você? Eu sou pai de uma numerosa nação. Isso era o nome de Abraão. Abraão é bonito para nós, mas se você traduzir o nome Abraão, ele apresentava assim: ei, quem é você? Eu sou o pai de uma grande nação. Oh, é? Quantos filhos você tem? Nenhum. Ridículo. É fato, e eu não quero tapar o sol com a peneira. A fé, às vezes, no mundo da incredulidade, faz a gente passar por ridículo, mas a fé no mundo de Deus faz a gente ser um catalisador dos céus da terra, aleluia. A fé faz com que os céus toquem a terra, aleluia. E eu quero ser um homem de fé cada dia mais, aleluia. Nós temos que crescer nisso. Agora, se você for querer caminhar nesse mundo onde você acha que tem o controle, que você sabe tudo, no mínimo seja coerente. Só coma arroz o dia que você conseguir descobrir todas as moléculas que o arroz tem, como ele foi plantado, como que ele nasceu, como que ele veio do teu prato. Aí você vai comer o feijão, qual foi? Aí quando você descobrir tudo da sua vida, você tiver o controle de todo conhecimento. Quem topa esse desafio aí, diga amém. Não quer, né? Vai passar fome. Então essas incoerências, é engraçado. Essas incoerências, elas atrapalham a nossa fé. Então diga comigo, eu sei quem. Ele é fiel para fazer. Ele é fiel para cumprir. Porque não há impossíveis em suas promessas. Aleluia, glória a Deus. Eu sei o que. Eu sei quem e o que. Aleluia. E o resto eu vou, descansar. Aleluia. Descansar. Um dia uma pessoa chegou para pastor, como que você tem coragem? Você não tem vergonha de orar para um aleijado? Eu falei, não. É um ato de amor, é um ato de carinho. E se ele não andar? Eu não estou nem pensando nisso, meu irmão. Senão eu nem oraria. Mas você não fica com vergonha? Eu falei, não, irmão, não fico com vergonha. Eu não estou atrás de ibope, eu estou atrás de obediência. Mas e se ele não andar? O problema não é meu. Eu já sabia desde antes que eu não tinha justiça própria. Eu já sabia desde sempre que eu não tenho poder em mim mesmo. Eu já sabia desde sempre,
e etc. A questão é Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem faz. Abraão nunca poderia ser culpado se não nascesse um filho, porque quem deu a promessa foi Deus, e Deus sabia dos seus fatores limitadores. Isso aqui que você tem que entender: a fé que obedece é uma fé que não nega os fatos, ela simplesmente obedece. Nós sabemos das nossas limitações, mas nós não estamos fazendo baseado na nossa força, nós estamos fazendo em nome daquele que nos chamou, nós não estamos fazendo a nossa própria força, nós estamos fazendo para o propósito daquele que quer tocar a terra, nós não estamos fazendo a nossa própria justiça. O Senhor é conosco, é Ele quem liberou a palavra, e Ele tem os seus caminhos para cumpri-la. Ele liberou a palavra, e Ele tem a sua forma de concretizá-la. Ele liberou a palavra, e de uma forma sobrenatural as coisas vão acontecer. Aleluia! Deixa eu contar um testemunho aqui, eu estou terminando aqui, 8 da noite já. Bem, eu e minha esposa, a gente tem um hábito de caminhar, tem um parque aqui chamado Tuquene, aqui, vocês já foram várias vezes lá naquele parque, e nós estávamos caminhando lá, e tal, né? Vocês percebem assim que não é tão constante a nossa caminhada, que a barriguinha mostra, mas de vez em quando a gente está lá caminhando, de repente minha esposa, igual uma pamonha, cai. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Caiu, tomou um tombo. Falei, meu Deus, eu não tenho mais idade para ficar caindo assim, não, né? Se quebra um osso, demora uns 50 anos para soldar. Calma, vai devagar. E aí, minha mulher caiu um tombo. A gente estava num momento de intercessão muito profunda. Aí ela levou, falei, o que aconteceu? Eu falei assim, sabe o que aconteceu, amor? Eu estava correndo aqui, eu vi lá, ó. Lá no finzinho da floresta, sabe quando lá há muita árvore, né? Lá no topo da montanha, umas coisinhas brancas, e aquilo me chamou a atenção, daquelas coisinhas brancas. Falei assim, coisinha, é verdade, olha lá, e tal, está parecendo uma obra, uma construção nova, mas no meio da floresta, no meio do parque público. Ele falou, me leva lá. Eu falei, vou te levar, lógico, vamos lá ver o que está acontecendo. Bem, a gente chega lá, o que está acontecendo? Um condomínio novo, abrindo casas novas, parecendo o paraíso, parecia que a Nova Jerusalém desceu ali, novinho, bonitinho e tal. Falei, que interessante, é muito diferente, coisa nova aqui em Filadélfia. Quem concorda comigo? Diga amém. Jesus voltou, a Nova Jerusalém está aqui, né? Casa nova, aleluia. Aí eu olhei assim e falei, amor, que interessante, casa nova. E eu já fiquei assim, pensa num cara que gosta das coisas bonitas, limpinha, organizada, bem feitinha. Eu já fiquei, nossa, que bonito, que legal. Aí eu fiquei olhando para aquilo assim e tal. Falei, meu amor, vamos conversar sobre isso daí e tal. Falei, como assim? Vamos conversar, não custa nada. Vamos fazer o cadastro aqui, vamos lá ver quanto custa, se tem alguma casa disponível e tal. Jogamos no sistema. A mulher falou, não, vocês podem vir agora, daqui 15 minutinhos a gente pode receber vocês. Falei, pronto, vamos lá. Né? E tal, e eu começo a conversar com a mulher, e a mulher começa a me falar comigo, muito simpática, vendedor muito simpático, na verdade, e tal, e etc, e eu e minha mulher conversando com ela, e tal, papapá, e a mulher então falou assim, espera um pouquinho, como vocês chegaram aqui? Algum corretor indicou você? Eu falei, não. Como vocês chegaram aqui? Eu não queria dizer que foi o tombo da minha esposa que nos conduziu lá, porque assim, você não pode espiritualizar em todo canto, não é verdade, irmão? Senão você fica realmente com cara de louco, né? Mas não, aconteceu algumas. E a gente veio parar aqui, falou, interessante, sabe por quê? Toda essa nova construção já está vendida. Toda essa área aqui que vocês estão procurando, está toda vendida. Tem uma outra casa lá na single house, mas aqui está tudo vendido. E você sabe como brasileiro é, mas essa conversa a gente não cai mais, não é verdade? Negócio de que está tudo vendido, mas eu me lembro, olha só como é a experiência importante, eu me lembro quando eu fui comprar a minha primeira casa lá no Texas, aquela mentalidade brasileira, o cara fala assim, está vendido, se você não der o sinal agora, vai vender. Aí eu escolhi a casa, na hora eu ia comprar, quando eu voltava, não tinha mais a casa, ia voltar, não tinha mais, aí eu falei assim, não, ok, aí. Então me prova que está vendido. Minha esposa assim, ela fica olhando para mim, assim, com esses olhão verde dele assim, ainda mais hoje que eu fiquei sabendo, irmão, só 2% da humanidade tem olho verde. E eu sou um privilegiado, na verdade, porque pensa na mulher com os olhos lindos, né? Aí eu olhando para aqueles olhos lindos dela, assim, eu não sabia se era assim, se eu me encantava mais com a casa ou com os olhos dela.
ela assim, assustada, que esse marido está tentando fazer aqui e tal. E eu conversando ali com a mulher, falei assim, e eu vi que era verdade, mas estava falando verdade, porque a única casa que tinha no condomínio, o cara tinha aplicado do banco, e o banco tinha rejeitado o financiamento dele. E estava disponível. Eu falei assim, interessante, essa casa chegou aqui ontem, e ela já tem pretendentes. Eu falei assim, não é possível, negócio desse, vou cair na coisa de vendedor de novo. Mas aí a fé entrou no meu coração, eu falei assim, eu vou comprar essa casa. Aí pergunta se eu tinha dinheiro. Pergunta se a minha esposa tinha dinheiro. Na hora que ela me ouviu, falou, eu vou comprar. Aqueles olhos dela verde ficou assim, do tamanho do sol, assim. Você sabe o que você está fazendo? Aí aqui é homem, tem que ser homem nessa hora. Deixa comigo. As pernas tremendo. Mas meu Deus, olha, eu vou dizer para você assim. Aí quando eu entreguei a proposta, falei assim, cara, aquela rejeita, aquela oração, se não for vontade de Deus, que não aconteça. Alguém já fez essa oração aqui? Olha lá. Aí todo mundo se soladeirense. Ai meu Deus do céu. Mas eu falava para minha esposa, meu amor, essa casa é nossa. Meu amor, vamos falar assim para você, essa casa é nossa, essa casa é nossa, essa casa é nossa, essa casa é nossa, essa casa é nossa. Aconteceu tudo para a casa não ser nossa, mas o meu espírito substancializando. Alguém está comigo aqui ou não? Aleluia. Aí escute bem, aí começa o processo de aprovação no banco. Tinha um cara lá, chato. Ele estava contra mim o tempo inteiro. Eu falei, Deus, não é possível, esse Sambalá, esse Tobias tem que cair por terra, tem que cair, não é possível e tal. Pá, na hora eu falei assim, espera um pouquinho aqui. Na hora que ele me falou assim, olha Marcelo, você não foi aprovado. Eu falei assim, por você. Quem é meu fiador, Jeová, o dono do ouro e da prata, aquele que faz impossível. Aleluia. E é bom que você pode falar com esses caras em português. O que você falou? Eu falei, nada, você não entendeu não. Aleluia. Glória a Deus. Ele entendeu mesmo. Já liguei para o meu filhão na fé. Ei! Cara, você está do outro lado aí. Cara, Deus falou comigo, eu vou comprar a casa. É verdade, eu vou comprar a casa. Assim, eu estou dentro. Você está dentro? Porque ele praticamente ele tem uma agência bancária onde ele faz os empréstimos e tal. Falou, deixa comigo, está aprovado. Eu falei assim, é isso aí mesmo, cara. Filho na fé é assim mesmo, anda na mesma fé do filho, do pai, aleluia. Estamos juntos. Eu falei, pastor, vai pregar o evangelho, vai viver tudo o que você quer, deixe o resto comigo. Nós não tivemos nenhuma preocupação, zero de preocupação. Viajamos Brasil, ir para Texas e volta daqui, fui para lá. Agora mais ou menos um mês atrás, é um mês, amor, mais ou menos? É um mês atrás, estávamos lá diante daquelas impossibilidades, daquelas coisas que ninguém dizia que nós poderíamos, com a nossa chave da casa na mão. Aleluia. Alguém pode aplaudir ao Senhor aí? Eu falei para minha esposa, eu tive fé para comprar casa, agora você usa a sua fé para mobiliar. Eu fui até onde a minha fé deu, daqui em diante agora é com ela, é a fé dela, ok? A minha precisa de um descanso, que eu tive muito esforço. Mas, deixando essas brincadeiras, mas falando sério, podia ser só um tombo, podia ser só uma bobagem, podia ser só uma impressão errada. Gente, Deus tem falado com vocês mais do que vocês acreditam. Deus tem dado direção para vocês mais do que vocês acreditam. Deus está chamando vocês para o sobrenatural. Deus está te chamando para você andar não na sua força, para você andar numa confiança plena. Você está comigo aqui ou não? Aleluia. Então olha para o seu irmão e diga assim, fé é uma ação em obediência à palavra de Deus. Quando você age, você substancializa uma palavra e a materializa em um milagre, na manifestação da glória de Deus. Aleluia. Se você crê, aplauda ao Senhor. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia, aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E irmãos, nessa série eu vou começar a contar bastante testemunhos para vocês. Mas eu gostaria que você ficasse em pé, né? O nosso culto hoje foi um pouquinho mais longo, mas foi
abençoada. Não foi, irmãos? Aleluia. Eu quero que você faça 3 coisas essa noite interagindo com a palavra de Deus. Primeira coisa, o Espírito Santo me incomoda para a gente fazer isso aqui. Você vai se arrepender do seu pecado, porque a incredulidade é pecado, irmão. A incredulidade é pecado. O Espírito Santo, quando eu subi nesse palco aqui para pregar, ele falou assim: tem muita gente profanando a sua promessa. Tem muita gente aqui profanando o que eu falei para eles. O que é profanar? Você começa a falar mal daquilo que Deus te deu. Lembra do povo que recebeu a terra prometida? Ele falou: não, essa terra, ela realmente mana leite e mel, mas essa terra tem gigantes. Irmão, vai ter gigante em todo canto. Vai ter gigante em todo canto, tem gigante aqui, tem gigante no Brasil, tem gigante na Tailândia, tem gigante na Austrália, tem gigante para todo canto. O que o Senhor me mandou dizer a vocês é o seguinte: comece a pedir perdão, comece a abençoar a sua terra, irmão. Comece a abençoar o teu trabalho. Comece a abençoar a tua empresa, comece a abençoar a tua família, comece a abençoar, porque as pressões, elas não são para tirar da sua boca a palavra de incredulidade, pelo contrário, as pressões são para tirar o louvor dos seus lábios, e dizer assim: o que o Senhor falou, ninguém vai tirar da minha vida, o que o Senhor falou vai se cumprir em nome de Jesus. Comece a pedir perdão: Deus, me perdoa, porque as pressões foram fortes, eu profanei a terra, Senhor, me perdoa, porque eu profanei a promessa, eu comecei a dizer, Pai, como até um sentimento de religiosidade, não vai dar certo, eu não sou capaz. Não, vai dar certo, porque você é filho de Deus, aleluia. Você anda pela fé, quem anda pela fé aqui, diga amém, aleluia, 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 aleluia. Segunda coisa que eu quero que você faça, você vai começar a abençoar a sua promessa. Abençoar. Eu tenho falado do meu espírito aqui. Muitas pessoas que estão com documentos em todos os sentidos presos, vai haver uma liberação sobrenatural. Muitas questões na justiça vão ser liberadas de uma forma eu estou falando pelo Espírito, é uma palavra, lembra? Substancializa ela, estou te falando, vai dar certo. Sabe essa incomodação que você está recebendo no seu espírito? Eu tenho que sair atrás, eu não posso mais ficar parado, eu tenho que ir atrás de um advogado, eu não posso ficar parado. O Espírito Santo está te incomodando, não mata essa palavra no seu coração, não mata essa palavra no teu coração, aleluia.